Olá, caros alunos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estudar as outras sequências que são muito importantes para o vestibular, as chamadas progressões geométricas. Acompanhe comigo. As progressões geométricas são aquelas onde cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por um certo valor. Então, dessa vez a gente passa a usar a letra Q para representar esse valor. A letra Q é utilizada para representar esse valor porque para você descobrir a razão, veja só. Lembra que na PA, para descobrir a razão, você fazia o da frente menos o de trás? Como dessa vez o da frente é o de trás multiplicado pela razão, para descobrir a razão você vai ter que fazer o da frente dividido pelo de trás. Você vai ter que fazer um quociente, uma divisão. Por isso que muda o nome da razão. Agora, a letrinha, né, da razão. Agora, ao invés de R, a gente usa Q. Para descobrir, opa, você viu um spoiler aqui, vamos pegar e ver um exemplo aqui, ó. Veja só. APG onde o primeiro termo vale 3, a razão vale 2 e o número de elementos é 5. Como é que funciona? Bom, o primeiro termo é 3, a razão é 2. Então, para chegar no próximo termo, você pega esse e multiplica pela razão. 3 vezes 2, 6. Para chegar no próximo termo, você pega esse e multiplica pela razão. 6 vezes 2, 12. Para chegar no próximo termo, você pega esse e multiplica pela razão. 12 vezes 2, 24. Para chegar no próximo termo, você pega o termo anterior e multiplica pela razão. 24 vezes 2, 48. Então, observe que o crescimento de uma progressão geométrica, quando a progressão geométrica aumenta, o aumento dela é muito rápido. Ó. Em 4 passinhos, você saiu do 3 e chegou em 48. Se fosse uma PA, com 4 passinhos você estaria, se fosse PA, começando no 3 razão 2, você estaria 3, com mais 2, 5, 7, 9, 11. Você chegaria no 11 e na PG você chega quase no 50, tá vendo? O crescimento da progressão geométrica é exponencial, igual aquela função que a gente estudou antes dos logaritmos. Ela cresce muito rápido quando ela cresce. Quando ela decresce muito rápido, depois ela fica devagar. Crescimento também, ó, 3, 6, 12, de repente dispara e vai crescendo muito rápido. Muito bem. Como é que a gente faz então? Importante, hein? Assim como nas PAs, você tem que enxergar duas sequências. Uma que avança multiplicando e uma que retrocede dividindo, ó. Se você quiser avançar, você multiplica, para voltar você divide. 48 dividido por 2 volta no 24, dividido por 2 volta no 12, dividido por 2, dividido pela razão, volta no 6, dividido pela razão, volta no 3. Então, assim como na PA, você tem que enxergar duas, uma que vai multiplicando e uma que volta dividindo. Vamos aqui aprender como é que a gente faz para relacionar. A ideia é mais ou menos como a da PA, quer ver? Para chegar no segundo termo, você pega o primeiro e multiplica pela razão. Quantas? Para chegar no segundo termo, você pega o primeiro termo e multiplica uma vez pela razão. Então, fica ele vezes a razão sozinha. A1 vezes Q. Tá, mas e se você quiser chegar direto do A1 e obter direto quem é o A3, sem passar pelo A2? Você vai ter que pegar o A1 e multiplicar pela razão. Do primeiro cara para chegar no terceiro, você vai ter que andar 1, 2. Então, você vai ter que pegar ele e multiplicar vezes Q de novo. Que é a mesma coisa que multiplicar por Q ao quadrado. Agora, e se você quiser sair do primeiro termo e chegar direto e reto no quarto termo? Bom, você pega o primeiro termo e multiplica vezes Q, vezes Q, vezes Q. Q vezes Q vezes Q, multiplico a 1 por Q ao cubo. Então, veja aqui qual que é a lógica. Ó. Assim como a gente fazia nas PAs, para chegar em alguém que está lá na frente, você pega alguém que está aqui, dessa vez você multiplica pela razão. Quantas? Do 1 para o 2 é uma só. Do 1 para o 3 são duas. Do 1 para o 4 são 3. Do 1 para o 5 vão 4. Veja então que a quantidade de pulinhos, a quantidade de razões vai no expoente, que é a quantidade de casinhas que você pula de um para o outro.
Vamos ver se você consegue preencher isso daqui comigo. Para chegar no sexto termo, eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão. Quantas? Da casa 1 para a casa 6, eu ando 5. Para chegar no décimo termo, eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão. Quantas? Do 1 para o 10 são 9. Para chegar no 15º termo, eu pego o primeiro e multiplico pela razão. Quantas? Do 1 para o 15 são 14. Para chegar no 27, eu pego a 1 e multiplico pela razão. Quantas? Do 1 para o 27 vão 26. Então, de maneira geral, que foi o spoiler que eu falei que dava para ter visto lá na teoria, que não era para você ter visto ainda, foi erro meu. Para chegar em qualquer termo, você pega o primeiro e multiplica pela razão. Quantas razões? Do 1 para a casa n, para chegar na casa n partindo do 1, n menos 1. Vai lá no expoente. Esse aqui, de modo geral, é a fórmula que a gente chama de termo geral das progressões geométricas. Mas, como sempre, mais importante que decorar essa fórmula é entender esse esqueminha de andar de uma casa para outra. Vamos lá, Quero chegar na quinta casa, então eu quero chegar alguém que está lá na frente e eu conheço o A2 que está lá atrás. Para chegar na quinta casa, você pega o A2 e multiplica pela razão, porque do 2 para o 5 você vai andar para frente, então você multiplica pela razão. Quantas? 2 para 5 vão 3. Para chegar no A4, sabendo quem é o A3, do A3 para o A4 você vai multiplicar pela razão, uma só. Do A5 para chegar no A8, você multiplica pela razão, só que do 5 para o 8 vão 3. Para chegar no A30, sabendo quem é o A20, você pega o A20 e multiplica pela razão. Quantas? Do 20 para o 30 vão 10. Isso se você estiver andando para frente, mas se você andar para trás é só usar a lógica contrária. Se você está no quinto termo e quiser voltar para o terceiro, ao invés de multiplicar, você divide pela razão. Quantas? 2. Por quê? Porque da casa 2 para a casa 5 você anda para frente, então você multiplica 3 razões. Mas da casa 5 para voltar na casa 3, você está voltando. Então, na volta você divide. Na ida você multiplica, na volta você divide. Muito bem. Para chegar no primeiro termo, se você souber quem é o quarto, o primeiro termo é igual a quem está lá na casa 4, para voltar, divide pela razão. Do 4 para o 1, 3. Para chegar no A6, sabendo quem é o A10, do décimo termo para voltar no sexto, você divide pela razão, porque você está voltando. Divide por que na quarta, porque do 10 para o 6 volta 4. O A7, por sua vez, é o A12. Do 12 para voltar no 7, você divide pela razão. Quantas? 5. Então, de maneira geral, turma, não é difícil se você conseguiu entender lá nas PAs, porque o raciocínio é o mesmo, só mudam as operações. Consegue perceber? A ideia é a mesma, só mudam as operações. Então, o termo geral da progressão geométrica é esse, é o A1 vezes Q elevado a n menos 1, que é o número de pulinhos que dá de um para outro. Agora, vamos falar de duas dicas, uma dica e uma propriedade importante. Os termos consecutivos de uma PG, se você tiver um problema com 3 termos, você pode mirar no cara do meio. Para chegar no próximo termo, você tem que lembrar que a PG avança multiplicando o anterior pela razão. Então, o próximo termo é x vezes q. E quando você retrocede, na ida você multiplica, na volta você pega o x e, ao invés de multiplicar, divide pela razão. Essa maneira de escrever a PG, é muito conveniente quando você sabe a multiplicação dos valores, porque aí se você souber a multiplicação dos valores, o q corta com outro q, aparece o x ao cubo e fechou, você já descobre o x. Agora, curiosamente, veja só, se você pegar esse termo aqui, x dividido por q, e esse termo aqui, o da frente, x vezes q, tá vendo que tem um q multiplicando e um dividindo? Quando você multiplica os dois, corta, corta, aparece x ao quadrado. Então, o que é que a gente acabou de descobrir? X ao quadrado é o quadrado de quem está no meio, tá vendo? O quadrado de quem está no meio foi o resultado da conta de quem estava atrás vezes quem estava na frente.
Então, a gente pode dizer que quem está no meio é a raiz quadrada do produto do vizinho de trás pelo vizinho da frente. Então, numa progressão geométrica, o cara que está no meio é igual à raiz quadrada do produto dos vizinhos. A raiz do vizinho de trás vezes o vizinho da frente. Talvez você não conheça, mas essa conta tem até um nome especial, que se você for esperto, você viu aqui no spoiler que eu dei agora há pouco. Opa! Aqui, eu tinha até digitado a formulinha aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Opa! Paguei quem não devia. Aí, olha só. Né? O cara do meio é a média... o termo médio é a média dos vizinhos. Só que como a progressão é geométrica, essa média a gente chama de média geométrica. Média geométrica é aquela que você obtém quando, ao invés de somar e dividir, você multiplica e faz a raiz. Então, para calcular quanto vale o cara do meio é a média geométrica dos vizinhos equidistantes. Como o cara do meio é a média dos vizinhos equidistantes, você pode usar tanto um vizinho atrás, um vizinho na frente, ou você pode usar o vizinho que está 2 casas atrás, mas aí você tem que usar o vizinho que está 2 casas à frente dele. Para manter o cara do meio sem mudar, os vizinhos, os termos que estão à mesma distância das extremidades ou do centro, sempre têm a mesma multiplicação. O produto dos extremos, o produto dos equidistantes sempre vai dar a mesma coisa. Lá na PA era a soma dos vizinhos que não mudava. Na PG é a multiplicação dos vizinhos que não se altera. Agora, por último, para calcular a soma de n termos de uma PA, de uma PG, aí vem uma formulinha que não tem muito o que falar, gente, que a demonstração dela é bem complicadinha. É esta aqui, ó. Na verdade, tem 2 versões. Tem essa daqui e tem a versão que você multiplica essa fórmula por menos 1. Você multiplica ela em cima e embaixo por menos 1, se o bagulho aqui deixar. Né? Aí, quando você multiplica por menos 1, esse fica positivo e esse 1 fica negativo. E esse aqui também. Multiplicou por menos 1, a potência fica positiva e aí é o 1 que fica negativo. São 2 versões da mesma fórmula, mas eu particularmente não gosto muito dessa daqui. Essa primeira tem um significado mais interessante para a gente e ela vai ter uma aplicação interessante que nós vamos ver na aula ao vivo de quinta-feira. Quinta-feira você vai ver uma decorrência importante em cima dessa. Então, olha só. Essa daqui, então, é a soma de n termos que eu costumo falar para os meus alunos para decorar ela da seguinte maneira, ó. Então, você tem aí uma soma. Já aconteceu de você estar andando pela rua e de repente você ouve alguém te chamar e aí você vira para trás e não é ninguém? Isso aconteceu com o A1. Um amigo do A1 estava tirando um sarro com a cara dele e começou a gritar, ô A1! Aí o A1 olhava para trás e não via ninguém. Aí ele gritava de novo, ô A1! Aí o A1, que tá acontecendo? Que estranho. Aí ele foi ficando irritado. Aí o amigo do A1, que queria fazer uma surpresa, né, estava fazendo toda essa graça para fazer uma surpresa, pulou atrás dele e aí gritou no ouvido dele, A1! Aí o A1 virou bravo. Quem? Aí o amigo dele atrás dele, que rapaz? Calma, respira, vai devagar, não precisa ficar estressado. Olha que bonitinho. Chama o A1. Ô A1! Aí o A1 vira para trás bravo e fala, Quem? E aí o amigo dele calma os ânimos. Que? Calma, rapaz, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar bravo. Esse daqui é o famoso A1, menos quem? Menos que. A1, menos quem? Menos que. É a formulinha da soma de n termos de uma PG. Você pode escrever ela do outro jeito também, se você preferir, tá? Algumas resoluções da sua apostila usam, se eu não me engano, a fórmula da segunda maneira. Então, é importante você saber as duas por causa disso. Então, esse é o momento que eu deixo para quem gosta de tirar o print, pausar o vídeo e tirar o seu print. Agora, vamos resolver alguns exercícios daquela linha, turma. Exercícios básicos para você entender o conceito e depois você vai para a apostila e faz os exercícios que eu não tinha pedido para fazer. Porque na aula anterior eu te pedi para fazer os exercícios
que eram de PA. Os que sobraram são os exercícios que têm a ver com PG. Só o 4 e o 14, que eu vou pedir para você não fazer, porque ele tem mais a ver com a próxima matéria. Ele tem mais a ver com noções de matemática financeira. Aí você vai conseguir fazer o 4 e o 14 melhor. Os demais pode fazer. Vamos lá então? Aqui. Determine o sexto termo dessa PG. Para a gente poder determinar qualquer termo de uma progressão, a gente precisa de saber algum termo, nesse caso nós sabemos 3, e a razão. Como é que nós vamos descobrir quem é a razão? Bom, você pode muito bem montar a continha assim, olha, o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. Então, se você quiser descobrir só a razão, é só você fazer o A2 dividido pelo A1. Como eu tinha te dito antes, para descobrir a razão, basta fazer o cara da frente dividido pelo vizinho de trás, que é o que está escrito aqui. Então, a razão dessa progressão vai ser o A2, que é 18, dividido pelo A1, que é 12. 18 dividido por 12 dá para simplificar por 6. Dá 3 por 2. Prontinho. Essa é a razão. Mas o exercício pediu o sexto termo. O sexto termo da PG é o A6. Para chegar no A6, basta você pegar o A1 e multiplicar pela razão, porque você vai lá para frente, né? Quando você vai para frente, você multiplica pela razão. Quantas? Da casa 1 para a casa 6, você vai precisar de usar 5 razões, vai 5 no expoente. Então, A6 vai ser igual ao A1, que é 12, vezes a razão, que é 3 por 2, elevada à quinta potência. E agora, gente, vamos fazer continhas. Opa, apareceu um negócio estranho aqui. Aí, pronto. Então, o A6 vai ser... Opa, acho que eu estava com a ferramenta que é automática. O A6 vai ser 12 vezes... 3 elevado à quinta é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. O que dá para eu fazer aqui é simplificar o 12. Opa, sumiu tudo aqui da minha tela. Aí agora está aparecendo, voltou. 12 e 32 dá para dividir por 4, ó. Divide por 4 por 4. 12 por 4 dá 3 vezes 243 dividido por 32 dividido por 4, 8. 3 vezes 243 dá 729. Esse aqui dividido por 8. Esse aqui é o sexto termo da PG. Pronto. Então, habilidades básicas e importantes que você precisa saber. Primeiro, relacionar os termos. Saber que o termo lá da frente é o termo de trás multiplicado por tantas razões. O número de razões são as casinhas que você anda de um para o outro. E assim por diante. Lembrar que a razão é a divisão do carinha da frente dividido pelo de trás. E pronto, se for fração, paciência. Vamos para mais um exemplo. Ó, número 2. Exemplo número 2. Em uma PG de números reais positivos ou numa PG, o quinto termo vale 81 e o décimo termo vale 2.592. Qual que é o sexto termo dessa PG? Quem é o A6? Bom, é a mesma história que você viu agora há pouco. Para você descobrir alguém dessa PG, você precisa de saber alguém, você já sabe o 5 e o 10, só precisa saber agora quem é a razão. Para descobrir a razão, os elementos que nós temos são o A5 e o A10. Para chegar no A10 que está lá na frente, você pode pegar o A1, o A5 que está aqui e multiplicar pela razão. Quantas? Do 5 para o 10 vão 5 razões. Pronto. Então, o A10 é 2.592, o A5 é 81 vezes a razão elevada à quinta. 81 está multiplicando, passa dividindo. 2.592 dividido por 81 é igual a Q na quinta. Para acelerar as contas, vamos fazer aqui. 2.592 dividido por 81 vai dar 32. Então, Q na quinta é 32. Isso significa que o Q é
a raiz quinta de 32. Só que o 32 é 2 à quinta. A raiz quinta de 2 à quinta é 2. Essa é a razão dessa sequência. Pronto. Agora, para chegar no A6, você pode escolher qualquer um dos termos que você tem aqui. Se você escolher o A5, você vai pensar assim, do 5 para o sexto, você vai multiplicar pela razão. Quantas? Uma só, porque do 6 para o 5 vai uma casa só. O A6 vai dar o A5, que é 81, vezes a razão, que é 2, elevado a 1. 81 vezes 2, 162. Prontinho. Por outro lado, você também poderia escrever assim. Para chegar no A6, você pode pegar o A10 que está lá na frente e, atenção, do 10 para o 6 você está voltando. Então, você divide pela razão. 10 para 6 são 4. Né? Do 10 para o 6 voltou 4. Então, para chegar no sexto termo, você pode pegar o A10, que é 2.592, e dividir por 2 na quarta, que é 16. 2.592 dividido por 16 vai dar 162 do mesmo jeito. Vai do jeito que você enxergar melhor. Se você enxerga indo de trás para frente ou no sentido tradicional, de frente... Não, de trás para frente, que foi a primeira maneira que eu resolvi, né? Ou ao contrário, de frente para trás. Agora, olha só esse exemplo número 3. Qual a razão da PG obtida ao inserirem-se 3 meios geométricos positivos, importante, entre os números 81 e 16? Veja só, em primeiro lugar, vamos supor que ele queira que a gente insira nessa ordem, que eu podia fazer na ordem contrária. Mas ele quer que eu bote 3 meios geométricos. O que são 3 meios geométricos? Meio geométrico é um número que vai, adivinha onde? No meio. E transforma a sequência numa progressão, adivinha qual? Geométrica. Muito bem. Então, eu tenho aqui o número 81, depois eu tenho aqui na frente o número 16 e nós vamos inserir 3 meios geométricos. Eu vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3 números no meio, transformando essa sequência toda... transformando essa sequência toda numa progressão geométrica. Muito bem, se essa sequência toda é uma progressão geométrica, então esse aqui é o A1 e esse aqui é o A1, A2, A3, A4, A5, é o A5. Como é que se relaciona o A1 com o A5? O A5 é igual ao A1 multiplicado pela razão. Quantas? Do 1 para 5 são 4. O A5, desculpem, é 16, o A1 é 81 vezes Q na quarta. Então, Q na quarta é igual a 16 dividido por 81. Passo a raiz, o Q é raiz quarta de 16 por 81. Como a progressão tem meios geométricos positivos, eu nem coloquei o mais ou menos aqui na frente, porque só me interessa o resultado positivo. Agora, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 16 é 2 à quarta. E a hora que você faz a raiz quarta de 2 à quarta, dá 2. Dividido o 81, você vai fazer a mesma conta, vai ficar 81, vai por 3, dá 27, 9, 3 e 3. Então, o 81 é 3 na quarta. Na raiz quarta, vai dar somente 3. Então, a razão da PG obtida é 2/3. Prontinho. Veja lá, número 4, exemplo 4. Calcule a quantidade de termos de uma PG de razão, é uma PG onde a razão vale 2, o primeiro termo é 1/16 e o último termo, o AN, que eu não sei quem é o número 64.
Muito bem, aqui tem duas maneiras de você seguir o exercício. A maneira da hora do desespero, que é você calcular um por um até chegar lá no último, a hora que você chegar no último, você vê quantos deram. Ou você pode fazer pela fórmula. As duas formas são válidas para fazer. Eu vou fazer pela formulinha, ó. Para chegar no último termo, você pega o primeiro termo e multiplica pela razão. Quantas? Do 1 para o n vão n menos 1. O AN é 64, o A1 é 1 por 16, vezes a razão é 2 elevado a n menos 1. 16 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 64 vezes 16 é igual a 2 elevado, linha de baixo que está meio apertado, professor. 64 vezes 16 é igual a 2 elevado a n menos 1. Como é uma equação com potências, talvez compense eu passar tudo para potência, ó. 64 é 2 na sexta, 16 é 2 na quarta. 2 elevado a n menos 1. Aí eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base, copia a base, somam-se os expoentes. 6 mais 4, 10. É igual a 2 elevado a n menos 1. Bom, se essas potências são iguais, é porque os expoentes são iguais também. 10 tem que ser igual a n menos 1, então o número de termos é o 10 mais 1, 11. 11 termos é a quantidade de termos dessa sequência, dessa PG. Agora, se você fosse do outro jeito, 1 por 16 vezes 2 dá 1 oitavo, vezes 2 dá 1 quarto, vezes 2 dá meio, vezes 2 dá 1, vezes 2 dá 2, vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. Realmente tem quantos? 11 termos, e às vezes você gastaria menos tempo fazendo assim do que usando a equação. Já estamos acabando, mais 2. Determine o valor de x para que essa sequência seja uma PG. Veja só, a gente tem aqui uma sequência de 3 termos. Quando tem 3 termos, a gente tem que lembrar de olhar para o do meio, lembrar para o termo médio. Qual é a relação do termo médio para os seus vizinhos? O termo médio é a média geométrica dos vizinhos. Então, numa PG, em qualquer PG, o termo médio é a média geométrica dos vizinhos, a raiz quadrada do produto da multiplicação dos vizinhos equidistantes. Muito bem. Então, o cara que está no meio, veja lá, x mais 4 é igual a raiz quadrada do vizinho de trás, que é x mais 1, vezes o vizinho da frente, que é x mais 10. Muito bem, não se assuste. Para eliminar essa raiz daí, basta elevar todo mundo ao quadrado. X mais 4 ao quadrado é um produto notável. Você vai lá para o cantinho e faz x mais 4, que multiplica x mais 4. X vezes x é x quadrado, x vezes 4, 4x, 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ficar com x quadrado, 4x mais 4x dão 8x, mais 16 iguais a, distribuído aqui, x vezes x, x quadrado, x vezes 10, 10x. 1 vezes x, mais 1x. 1 vezes 10, 10. Para nossa alegria, x quadrado dos dois lados se anulam. Né? Aqui eu tenho... Opa, de novo, sumiu tudo da tela. Força, voltou. Aqui eu tenho 16 e posso passar para cá o 10 que vem subtraindo. Do outro lado eu tenho 10x com mais 1x, 11x, pula para cá, menos 8x. 16 tira 10 dão 6, 11x menos 8 dão 3x, então o valor de x é 2. Só comprovando, para x valendo 2, a primeira conta que era x mais 1 vai dar 3, a segunda conta que era x mais 4 vai dar 6, e a terceira conta que era x mais 10 vai dar 12. Opa, x mais 10 vai dar 12. Realmente é uma PG como o exercício tinha pedido, ó. Prontinho. Último. Os termos da soma tal estão em progressão geométrica. Assinale o valor de S. Bom,
a soma de n termos de uma PG é aquela que você chama o A1. Ô, A1! Aí o A1 bravo te responde. Quem? E você desafia. Que? Então, nessa continha, sumiu tudo de novo, meu Deus. Nessa continha, a soma de n termos está dando o A1 é 4, ó. Essa soma estão em PG. Então, esse cara, esse cara, esse cara, até esse aqui, formam uma PG. O primeiro termo é 4 vezes 1 menos. A razão dá para descobrir, hein? 4 virou 8, virou 16. A razão é 2. O problema é que eu não sei o número de termos. Então, nós vamos ter que descobrir esse cara aqui agora, ó. Bom, o que a gente sabe é que 2048 é o último termo, é o AN. E a gente sabe que o último termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. O último termo, 2048, é igual ao A1, 4, vezes a razão 2, que vai multiplicando de 2 em 2, né? Vai multiplicando aqui por 2, elevado a n menos 1. Então, de novo, passo 4 dividindo, 2048 dividido por 4 é igual a 2 na n menos 1. 2048 por 4 dá 512, é igual a 2 na n menos 1. 512 em potência é 2 à nona, é igual a 2 elevado a n menos 1. Se essas potências são iguais, é porque esse expoente aqui tem que ser igual a esse expoente aqui. Ou seja, o número de termos é 10. Então, o que a gente está calculando, na verdade, é a soma de 10 termos, que é o A1, 1 menos Q na 10, 1 menos Q. Então, a soma de 10 termos vai ser isto aqui, ó. Bota 10 lá no alto. Então, a gente vai ficar com 4 vezes 1 menos 2 a 10 é 1024, é só fazer a continha. 1 menos 2 é menos 1. Então, vai dar 4 vezes 1 menos 1024 dá menos 1023. Dividido pelo menos 1, menos com menos dá mais. Então, a soma desses 10 termos vai dar 4 vezes 1003, que é 4092. Como marca alternativa da letra A. Fechou? Gente, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa por aqui. Resolvam os exercícios 5, 6, 7, 12, 13 e a gente se vê no próximo vídeo. 5, 6, 7, 12, 13, tá bom? A gente se vê na aula ao vivo quinta-feira. Até lá, tchau!